Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os diferentes tipos de canivetes que existem e suas funções. Meu nome é Anderson e nesse canal a gente fala sobre equipamentos, ferramentas e preparações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve em nosso canal. Bem, nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre os diferentes tipos de canivetes, formatos e as funções que eles vão desempenhar. O canivete foi uma das primeiras ferramentas manuais que o homem criou, desenvolveu, e foi muito importante para o desenvolvimento da tecnologia, fabricação de outros materiais, trabalhos, utilização do campo. A evolução do ser humano mesmo, como espécie, está ligado à fabricação de ferramentas. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês 4 categorias diferentes de canivetes que existem. Começando pela primeira categoria, vão ser os canivetes tradicionais. Os canivetes tradicionais geralmente vão ser canivetes mais básicos, mais rústicos. São os primeiros canivetes que foram desenvolvidos pelo homem, Os canivetes de fricção, canivetes com abertura manual, simples, que não tem uma trava fixa. Geralmente são de cabo de madeira, resina, cabo de osso, cabo de chifre de animais. São canivetes mais básicos com foco para ser utilizado no dia a dia mesmo, para preparo de alimentos, cortes simples, abrir uma embalagem, descascar um fio, fazer cortes em trabalhos cotidianos. A lâmina dele geralmente vai ser de aço carbono ou de aço inox. São canivetes mais básicos e que tem uma história mesmo por trás. Como exemplo aqui eu tenho um pica-fumo, por exemplo esse daqui da Zebu Barretos. É um canivete muito tradicional, muito utilizado principalmente por trabalhadores, pessoal da roça, pedreiros, eletricistas. Canivete robusto, parrudo, de funcionamento simples, não tem uma trava fixa, a trava é do tipo slip joint, aquela trava que não é fixa, mas tem uma certa pressão para resistir ao manuseio, para ele não abrir na sua mão. Outro exemplo de canivete simples é um ponta de lança. Esse formato aqui é utilizado em vários tipos de canivetes, lâminas ao redor do mundo. No Brasil a gente tem o Tramontina ponta de lança como um exemplo, canivete tradicional, clássico. Outros canivetes que também são canivetes muito tradicionais, de muita história, um exemplo. Aqui eu tenho uma réplica de um Opinel, que tem aquele sistema giroblock, de abertura manual, cabo de madeira, bem simplesinho mesmo, mas muito eficiente. É um exemplo de canivete tradicional de origem francesa. Outro exemplo também de canivete tradicional é o balisong, abertura manual, simples funcionamento, muito eficiente. É um canivete que tem mais de 200 anos de história. Então a gente pode perceber que os canivetes tradicionais, o foco é na simplicidade e na eficiência. Não é nada muito tecnológico, é algo muito simples, mas extremamente eficiente. A abertura manual você já utiliza para realizar uma tarefa, um trabalho. Outro exemplo é o estileto italiano, que também é um canivete que tem mais de 100 anos de existência. Esse já é um pouco mais tecnológico, porque tem abertura automática. Mas é um canivete clássico também, por ter história, ter um legado já, uma construção. Então esses são exemplos de canivetes tradicionais, que o foco é na simplicidade e no uso no cotidiano, no dia a dia mesmo. Preparo de alimento, descascar frutas, cortar cordame, abrir embalagens, trabalho simples. Geralmente são colocados sempre em uma bainha para transporte, como chaveiro, e são muito utilizados para EDC, para o dia a dia mesmo para uma mochila EDC e trabalhos diversos. O segundo tipo de canivete vão ser os canivetes táticos. Os canivetes táticos, geralmente, isso não é regra, mas geralmente costumam ser canivetes que vão ter outros utensílios focado principalmente no uso urbano, no dia a dia, para atividades corriqueiras. Geralmente vão ter a lâmina de cor preta, cinza, geralmente pintada mesmo que dá aquele ar tático, militar, A maioria também vão ter quebra-vidro na parte de baixo, para situações de resgate, que necessita quebrar um vidro de um carro, algo do tipo. Geralmente tem um corta-cinto também para utilizar em situações de resgate, primeiros socorros. São canivetes geralmente de coloração mais escura, preta, cinza, marrom, que dá aquele ar tático. Esse aqui é um exemplo, é um canivete simples. Diferentemente dos canivetes tradicionais, os canivetes táticos focam um pouco mais na questão de segurança, E vão ter uma trava. Geralmente do tipo liner lock como esse daqui, mas tem as backlock, as frame, tem vários tipos de travas diferentes. Os canivetes táticos também focam bastante no saque rápido, para utilização de forma rápida, seja para defesa, seja para trabalhos diversos de forma que você aciona o canivete de forma bem rápida. Então eles podem ser desde canivetes semi-automático ou de abertura assistida, como o exemplo esse daqui, que eu abri para vocês, de forma rápida, ou também de abertura automática.
Existem também canivetes de abertura manual, como esse pequeno aqui, ó, da Luatec, de abertura manual, mas tem a pegada também de um canivete tático. O foco do canivete tático também é ser um canivete discreto, que você pode manusear, né, na cidade, no ambiente urbano, de forma que não vai chamar muita atenção como outros tipos de canivetes. Então ele vai ser focado mais para quê? Para um kit de EDC, para defesa pessoal, para trabalhos assim que você exige estar em um local público. Então vão ser canivetes de tamanhos variados, de formatos diferentes, mas com essa pegada, né, com esse estilo que é bastante discreto. Eles também costumam ter o clipe de bolso para facilitar, né, o transporte. Você coloca no seu bolso, fica praticamente imperceptível. A próxima categoria vão ser os canivetes multifuncionais. Os canivetes multifuncionais vão ser aqueles que têm várias ferramentas embutidas em um único equipamento. Um dos mais famosos vão ser os canivetes suíços. Esse tipo de canivete vai ter equipamentos que vão ser úteis para camping, pesca, trabalhos manuais, EDC, atividades do dia a dia. Aqui eu tenho um exemplo de uma réplica de um canivete suíço, aquele mais baratinho mesmo, simplesinho, a gente encontra facilmente em lojas de camping, pesca. Tem lâmina, abridor de lata, garrafa, tem tesoura também, tesourinha pequena, vai ter uma serra. São itens simples, saca-rolha, chave de fenda, equipamentos que podem quebrar um galho em situações de emergência, situações que você não tem um equipamento, uma chave, uma ferramenta fixa e dedicada a certa atividade. Um canivete suíço, né, um multitool, um multiferramentas, pode quebrar um galho nesses tipos de situações. Outro exemplo é esse daqui também, um canivete conhecido como canivete do eletricista, que tem mais de uma função. Além da lâmina, uma lâmina de um bom tamanho, vai ter uma serra, tem um furador, tem chave de fenda. São equipamentos que vão estar embutidos em um único canivete. Então, o multitool, o princípio dele é esse. Um único equipamento que tem várias ferramentas que podem ser úteis para vários tipos de trabalhos diferentes. O conceito, então, de multiferramentas vão ser mais de um equipamento. Aqui, por exemplo, eu tenho um canivete que tem duas lâminas. Ele já pode se enquadrar em um multiferramentas, porque tem mais de uma função. Uma lâmina de precisão como essa daqui, e essa aqui é uma lâmina do tipo de castração, uma lâmina diferente. Então, a gente pode perceber que, tendo mais de uma função, ele já pode se enquadrar em um multifuncional. Outra categoria que se enquadra também são os multitools, ou alicate multifuncionais, que também tem um canivete embutido. Então ele pode se enquadrar também. Aqui eu tenho um exemplo de um mini multitool. Ele é todo feito em aço, bem simplesinho, mas bastante eficiente. E tem a lâmina, né? Tendo a lâmina, então pode se enquadrar como um canivete multifuncional também. Além disso, ele vai ter aqui chave de fenda, vai ter uma lima, lixa, tem furador, tem uma pequena serra também, abridor de lata, garrafa e a função de alicate. Então, os multitools não vão ser ferramentas de uso primário, vão ser um quebra-galho. Você não pode exigir trabalhos muito intensos e pesados que eles podem não resistir, mas cumpre bem determinadas funções e atividades mais leves. Vão ser ideais para quê? Para um kit EDC, para um kit de sobrevivência, uma mochila de acampamento, de pesca, ou o trabalho do dia a dia mesmo, assim, dependendo da sua função. E a última categoria de canivetes que eu quero mostrar para vocês vão ser a categoria de canivetes decorativos e para coleção. Essa categoria engloba alguns canivetes que são funcionais, mas têm um estilo, um designer, um formato bem diferente e inusitado. Vão ser canivetes focados na estética. Por exemplo, eu tenho esse canivete aqui, ó. É um canivete chave de boca. Muito bonito. Tem esse design aqui que lembra realmente uma chave de boca. E ele pode ser até funcional, só que não tem uma espessura muito grande. Pode funcionar sim, mas o foco dele principal vai ser o quê? O design, a estética, né? O formato. Essa cor dele ainda chama mais atenção. É conhecido como camaleão, bastante bonito. Ó. Eles são canivetes funcionais, mas o foco principal vai ser na estética mesmo. Então quem gosta de coleção, ter uma lâmina dessa, ó, com certeza vale muito a pena, vai chamar muita atenção, bastante bonito. Outro exemplo é esse canivetinho aqui, ó, um canivete com o formato de uma chave. Bastante pequeno, compacto e é funcional também, ó. Mas o foco principal dele vai ser o quê? A parte estética. É um canivete decorativo e para coleção. Pode quebrar um galho em situações de emergência, para você abrir uma embalagem, cortar um fio, algo do tipo, mas o foco principal não vai ser esse mesmo, né? Outro exemplo é um canivete soco inglês. Canivete muito bonito, ó, parrudo, bastante funcional, só que ele não é muito confortável para o uso no dia a dia, por causa do tamanho e o formato bastante agressivo, dependendo do local que você for sacar, utilizar, vai chamar muita atenção.
Mas em questão de estética, a gente pode ver que é muito bonito, bastante chamativo, esse formato, o pega dele. Quem gosta de canivetes tem um desse na coleção ou como decoração, com certeza vale muito a pena. E esse último exemplo aqui eu tenho um canivete mosquetão, realmente funcional. Ele pode encaixar como multitool também, porque tem outras funções, chave de fenda, chave Phillips, mosquetão. Mas para você manusear durante o dia, um trabalho contínuo, pode ser um pouco desconfortável devido ao formato, né? E as funções que ele tem agregado junto com o canivete. E tem um formato inusitado, né? Com esse mosquetão aqui embutido. Esse tipo de canivetes, né, vão chamar bastante atenção por seu formato inusitado, mas podem ser funcional também. Mas o foco principal vão ser na beleza, na estética e na decoração. Então galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, que eu possa ter ajudado vocês a compreender um pouco sobre a diferença dos tipos de canivetes. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like e não se esqueçam de se inscrever no canal, caso tenham curtido o nosso vídeo. Valeu e até a próxima!